Isso aí, queridos. A gente está aqui hoje conversando com você sobre a energia sustentável, com duas pessoas que têm, assim, uma atuação direta sobre esse assunto. O deputado Carlos Mink, que tem trabalhado com isso, é um ambientalista. Há muito tempo. Há bastante tempo. Pastor missionário que trabalha com projetos, né, de energia sustentável. Toda energia sustentável, ela é renovável ou não? Há uma relação entre esses dois pontos. A ideia da sustentabilidade é que, por exemplo, a água, ela gera uma energia, a hidroeletricidade, que é renovável. Agora, para ela ser sustentável, ela tem que ser bem cuidada e bem usada, porque senão ela vai faltar. Então, você tem que ter algo que seja renovável, mas seja bem cuidada. Está vendo aqui os nossos reservatórios secando. Aliás, os reservatórios que estão secando mais são aqueles que desmataram no entorno. Aqueles que mantêm as suas matas protetoras, bom, menos chuva, menos água, mas ainda mantém mais água do que aqueles que pelaram completamente a sua área, a sua bacia contribuinte, que é o termo técnico que se usa. Vou dar um exemplo que eu acho que é interessante. A energia do álcool. O álcool, ele é menos poluente que a gasolina e que o diesel. Além disso, o álcool é renovável. Você planta a cana, né? Quando a cana está crescendo, ela absorve carbono, né? Quando um veículo carbura o álcool, ele emite carbono, mas há um equilíbrio, é o que a gente chama de carbono, impacto zero de carbono, neutro em carbono. O termo certo é neutro em carbono. Por quê? O que ele emite aqui é o que ele absorveu quando cresceu a cana. Alguém vai dizer, bom, então vamos botar cana em tudo que é lado. Quando eu estava no Ministério, a gente discutiu no Brasil, com todos os ministros, o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar. E nós vimos preocupações. Por exemplo, a cana não deveria invadir áreas de produção de alimentos, como arroz ou feijão, senão você resolvia o problema do combustível. Mas criam outro. Criam outro terrível, que é a carestia, a falta de alimentos, fome, etc. Outro problema, haviam governadores, pessoas que estavam querendo expandir a cana para o lado do Pantanal, inclusive para o Planalto Pantaneiro, o que ia afetar os rios do Pantanal, o equilíbrio do ecossistema, o ecoturismo e a devastação das espécies. Ou seja, álcool é melhor que gasolina? É renovável? É sustentável? Pode ser ou não. Se você entrar na área de alimentos, entrar em áreas como o Pantanal e a Amazônia, entrar em área de mata nativa, Mata Atlântica, tirar a Mata Atlântica para botar álcool, ele será insustentável. Perfeito. Apesar de ser renovável. Porque o princípio é sempre, né, da energia sustentável é que ela não venha afetar, prejudicar o meio ambiente, o ecossistema, etc. Além dessa questão da capacidade de suprimento. Não é só garantir o suprimento do futuro, mas é garantir esse meio ambiente, essa questão do ecossistema todo, né? Pastor, o que o senhor tem feito? Como é que é essa história desse trabalho que você tem feito, usando a energia sustentável nas missões onde tem trabalhado? Celeste, essa questão da sustentabilidade e a questão da renovação da energia é algo que eu tenho visto também no campo missionário, né? Talvez porque ele reflita o que a gente está vendo globalmente, mas num ecossistema lá reduzido, de uma aldeia, de uma pequena comunidade. E a gente vê, aí a gente tem a noção da diferença entre ser renovável e ser sustentável, né? Ser renovável, eu posso colocar um painelzinho solar lá e todo dia, todo próximo dia, as baterias, né, elas se renovam. A energia se renova. Eu posso dizer, esse sistema é de um sistema renovável. Mas será que essas baterias vão durar para sempre, né? Será que se der um defeito num painel solar desse, alguém vai conseguir consertar esse painel solar lá na aldeia remota? Ou eles vão ficar dependendo dessa energia e na hora da falha não ter quem recorrer para consertar? Então,
A sustentabilidade, eu vejo que ela abrange muito mais do que simplesmente a renovação. E nesse campo, eu tenho visto a necessidade de educar os jovens, tenho visto a necessidade de ver alternativas à implantação desses sistemas. E isso eu tenho feito a partir do momento que eu fui, que a gente vai para o campo missionário, que a gente vai lá levar o evangelho, vai lá ajudar a pessoa a ter um desenvolvimento, e você esbarra justamente nessas necessidades. Né? E o que eu tenho feito é isso. E ir para um campo missionário, seja aqui no Brasil, seja na África, você encontra a necessidade que a pessoa tem, e você vê que levar um evangelho, levar uma mensagem é muito mais do que somente, não que seja pouco, é muita coisa, mas levar o evangelho é muito mais do que isso. Você consegue levar o evangelho e levar também um desenvolvimento, levar uma qualidade de vida, levar uma vida nova para a pessoa. Perfeito. Eu tenho visto muita abertura nisso. A pessoa, ela sabe muito mais o que você quer falar, a mensagem que você quer falar, se você coloca em prática uma preocupação com a vida dela. A gente tem trabalhado muito essa questão do evangelismo integral, né? O evangelismo, porque Jesus, ele fez isso o tempo todo. Ele não cuidava só da alma das pessoas, ele cuidava do físico, ele cuidava do espírito, né? Porque era isso. O importante é que a pessoa ficasse bem, né? Não basta você chegar e falar de um evangelho que ele não tem um resultado prático na vida, né? Então é muito bacana quando você tem um olhar dessa forma. E você estava falando, pastor, que essa questão do sustentável talvez ser até mais importante do que o renovável, porque eu acho que é mesmo, sabia? Porque você inventar ou colocar novas tecnologias pode ser muito fácil, mas e daí? O que a gente faz com essa nova tecnologia? É tal coisa, quando quebra, faço o quê? Então, se a gente não tem a capacitação, o desenvolvimento do próprio povo para poder lidar com essas questões, você está fazendo coisas que não vão perdurar, não vão refletir de forma positiva, né? Eu concordo, vou dar alguns exemplos que apontam nesse mesmo sentido, inclusive das comunidades locais, que é o foco do pastor. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nordeste, falta d'água. Não teve sempre falta d'água. Isso não é um castigo dos céus, isso é produto do mau uso da terra, mau uso da água, da exploração que as pessoas são submetidas, os coronéis que usavam até a indústria da seca para aumentar o seu poder sobre as pessoas. E aí, um programa que foi lançado há cerca de 8 anos atrás, chamado 1 milhão de cisternas, porque é diferente você depender de uma grande represa e você conseguir fazer com apoio de alguém e que volte quando tenha problema para consertar, não te deixa entregue. Fazer cisternas na casa das pessoas, que acumule a água da chuva, né, que seja limpa, portanto que não se contamine, e que a pessoa seja instruída para... Então são soluções descentralizadas, sustentáveis, porque a pessoa depende mais dela própria, ela não precisa de uma grande represa ali, ela vai ter a sua cisterna. Uma outra coisa é a agricultura. A agricultura, não sei se vocês têm ideia, que a irrigação agrícola, ela consome muito mais água, várias vezes mais que todas as pessoas juntas. Ou seja, é um consumo brutal. Há tecnologias alternativas. O gotejamento, em vez de você ficar jorrando água e água, um sistema, claro, com agrônomos sustentáveis que sabem exatamente quanto precisa, né? E também reuso, porque como essa água escorre, passa pela planta, você pode captá-la mais adiante e voltar para o sistema de gotejamento. Quer dizer, é a combinação do gotejamento com reuso. Você vai extrair menos água e, portanto, vai garantir mais mananciais, né, mais possibilidade da água, e vai ter uma agricultura mais sustentável, porque ela vai desperdiçar menos água.
A gente vê essa tecnologia sendo muito aplicada nessa questão dos jardins verticais, né? Também. Que também melhoram o visual da cidade, refrescam a cidade, além de dar mais beleza. O paisagismo, ele não é só para embelezar a cidade, né? Ele tem um aspecto na qualidade de vida das Sem pessoas, dúvida. né? Verdade. E essa questão do sistema de gotejamento, em vez daquele que fica tudo rodando, barará, para molhar, porque vai na quantidade certa de água e no vertical, a água que vem lá de cima, ela desce e molha todas as plantas, e isso tem um aproveitamento, uma economia fantástica, Sem né? dúvida. Fantástica. Multiplica o ganho da mesma água. Isso aí. O que é, pastor, essa questão dessa placa, dessa tecnologia que o senhor tem usado e como que o senhor tem feito esse trabalho de multiplicação desse sistema nas missões onde o senhor trabalha? A gente tem falado aqui, né, energia eólica, a gente tem falado nessa questão da energia solar. Esse sábado, esse fim de semana, eu fui a Teresópolis e voltando de Teresópolis me chamou a atenção que na entrada da Rio Teresópolis, todos os postes de rua, eles têm as placas de energia solar, porque eles captam aquela energia, né, a luz do sol do dia para transformar aquilo em energia à noite. Mais para cá, aí a gente já tinha inclusive um monte de postes apagados, né? À noite estava sem luz, porque não tinha talvez o mesmo sistema que nos ajudasse e que desse essa questão da sustentabilidade. Eu já preciso fazer mais um intervalo e aí eu queria voltar, queria que a gente entendesse um pouquinho melhor o trabalho que o senhor tem feito efetivamente lá. Queria entender com o senhor, deputado, quais são os grandes projetos, os novos projetos que estão sendo pensados para o Rio de Janeiro, para o país, de forma que esse assunto da energia sustentável ele possa reverberar na gente. Como a gente pode fazer para participar dessa economia de energia aí do país e da casa da gente e evitar que falte água para todo mundo, já que isso tem vindo numa forma tão próxima, tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima. Eu quero